Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos bem-vindos a mais uma live, 2 no dia, hein? Se eu fizer 3 lives, eu posso pedir uma música? Será que eu posso pedir uma música? Mas não vai, eu não vou fazer 3 lives, então tudo bem, vamos fazer só 2, eu não sei nem porque que eu fiz essa pergunta. Na verdade, a gente está aqui por um motivo muito pertinente. Como sempre, né? A gente sempre vem quando temos motivos muito pertinentes para trazer para vocês. Estamos diante de uma verdadeira bomba, um hecatombe político que se mistura com a categoria previdenciária, o aposentado, o pensionista, o servidor, o BPC-Loas. Está todo mundo no mesmo pacote. E aí quando você fala, o BPC-Loas não está. Não, o BPC-Loas, ele não teve descontos indevidos, de fato. Mas ele pode ter o que a gente veio trazer nessa live hoje, que já está a dica aqui para você aqui embaixo. Né? A Daniela Lima, da Globo News, levantou a lebre, apurou e investigou uma coisa que a gente já sabia. Não era novidade nem para mim, nem para o meu convidado de hoje, que existiam contratos fraudados de empréstimos consignados no INSS. Porém, agora que a causa veio à tona, o aposentado está no hype, como dizemos hoje, está no auge, está na crista da onda, só se fala em previdência, só se fala no escândalo. A direita agora apareceu deputado, senador, um monte de cara da direita querendo derrubar a esquerda. E a questão não é quem derruba quem. A questão é quem coloca o dinheiro de novo no seu bolso. Certo? É só essa. E quem coloca o dinheiro de novo no seu bolso, de volta para o seu bolso, somos nós, pequenininhos, aqui com o nosso trabalho formiguinha no YouTube. E por isso que eu tenho a honra de falar para vocês que está chegando no nosso time, que agora, a partir de hoje, eu acredito que está fechado, não tem espaço para mais ninguém, porque a gente tem a assessoria jurídica completa, né? Eu não sou advogado, não é novidade para ninguém, eu não pago de advogado aqui no YouTube, eu sou jornalista, sou um comunicador, sou um influenciador, tenho vocês aí do meu lado, né, me dando essa força, me tornando embaixador da causa aí desde 2022, quando eu quebrei as 9 linhas e evitei que vocês caíssem num colapso financeiro maior ainda, né, de empréstimo pessoal, agiota, e aí vocês me deram esse título, e com muito orgulho eu procuro fazer jus a essa responsabilidade que vocês me trazem. O que eu estou falando é a respeito disso aqui que vocês vão assistir juntamente comigo a partir de agora. Uma verdadeira bomba, né? Não só na Globo News, mas também o Deltan Dallagnol repercutiu nas redes sociais, que pode ser que o buraco seja um pouco mais embaixo e a gente precisa recuperar esse dinheiro. Nesse momento, eu abro a live aqui também no vertical. Você que está chegando aqui no vertical, chega fazendo o que o pessoal do horizontal já está careca de saber. Deixa o gostei, tá? Faça o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, se puder, seja membro. Faça como o Júnior Silva aqui, ó, nosso novo membro, porque isso ajuda demais a causa a ter ainda mais relevância. O canal ganha repercussão, o YouTube fala, olha, estão pagando para esse rapaz aqui distribuir esse conteúdo que ele está fazendo. É porque alguma coisa de muito bom tem ali. E não é à toa que eu falo para vocês que esse aqui é o canal que mais colocou dinheiro no bolso do aposentado em 2025. Sem empréstimo. Só com indenização. Corte de prestamista, corte de sindicato e associação, que agora o INSS quer te devolver. Não pega de volta. Se te roubaram 100, tem que devolver 200. Você não autorizou. Não está certo. Não é devolver o mês de abril e esquecer os últimos 5 anos. Está errado. Então não seja enganado mais uma vez. Já te enganaram, agora querem fazer você de trouxa. Tá? Então não seja feito de trouxa 2 vezes. Né? Eles pensam que você é trouxa e agora eles querem ter a certeza. Então não faça isso. Tá? Temos essa assessoria jurídica da doutora Sheila para cuidar dos descontos indevidos e a partir de agora teremos o doutor Douglas que está chegando aqui. Eu vou colocar o Douglas comigo, já vou dar as boas-vindas para ele. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar a barrinha de banner. Não, assim fica bom. Seja bem-vindo, Douglas, ao nosso time, né, é a estreia do doutor, é muito bom ter ele aqui comigo, ele já fez alguns processos, né, que estavam no nosso nome anteriormente, e a gente foi ligado aí por uma ironia do destino, que acabou nos trazendo até aqui, e com certeza não foi por acaso. Então, a partir de hoje, o Douglas ele será o responsável por cuidar de todo e qualquer empréstimo que tenham feito para você, sem a sua anuência, sem a sua conivência e sem a sua autorização. Não é isso, doutor? Seja bem-vindo, fique à vontade. Bom, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Admito que é novo para mim,
e conto com a compreensão de todos. Tá? Vamos tratar de um assunto de suma importância, de relevância, que mexe no bolso de todos. Todos que foram literalmente assaltados, furtados do seu direito, do seu dinheiro. Muito bom. Eu queria que o doutor se apresentasse, falasse um pouquinho da formação, da experiência profissional, para o pessoal que ainda não conhece, como é a primeira vez, acho legal passar um pouquinho desse currículo. Fica à vontade. Bom, legal. Eu sou Douglas André de Paula, sou advogado, formado há mais de 10 anos, militando sempre no direito previdenciário e também nos assuntos correlatos, que são os empréstimos consignados realizados de forma irregular. Tá? Vim a conhecer o Tiago recentemente e acredito que nós formaremos uma ótima parceria para defender o direito do aposentado, do pensionista do INSS. Muito bom. Eu vou fazer outras perguntas, obviamente. Você que teve um empréstimo fraudado, você que teve a sua margem roubada, o termo que eles usam muito aqui, doutor, é isso. Ah, roubaram minha margem. O que é o roubou a margem? Você não autorizou o empréstimo e apareceu lá, na melhor das hipóteses, né? Aparece o dinheiro na sua conta sem você pedir. E na pior das hipóteses, esse dinheiro não entra na sua conta. Tá? O Douglas vai explicar isso aqui. Então, se você teve um caso de roubo de margem, de empréstimo indevido, eu quero que você relate aqui nesse chat para a gente colocar para o doutor ir respondendo ao longo da live. Vou colocar rapidamente, essa live vai ser uma live curta, tá? Mais curta do que as lives da parte da manhã, que eu costumo fazer a leitura de todos, a gente faz aquela meditação diária ali, aquele bate-papo, porque a agenda dos dois está apertada hoje, né? Tem um evento importante tanto para mim quanto para o Douglas, mas a gente tinha que fazer essa live porque a situação está quente. Né, e está na mídia e você fica ali assistindo e não sabe o que você tem que fazer. Então, Deltan Dallagnol, chega e me explique, meu amigo, o que é que só você viu nesse caso todo. É uma bomba. O esquema de corrupção e de fraudes do INSS é muito maior do que nós pensávamos. E a Polícia Federal agora já investiga um esquema paralelo envolvendo empréstimos consignados que está envolvendo aí cifras de 90 bilhões de reais. E sabe quem que vai pagar a conta desse rombo todo? Eu, você, nós. Gente, saiu nessa segunda-feira de manhã a notícia de que a Força-Tarefa da Polícia Federal, que está investigando o esquema de fraudes, de corrupção, de desvios do INSS, já avançou nas linhas de apuração e descobriu um esquema envolvendo também agora os empréstimos consignados do INSS. Enquanto o esquema de descontos associativos e sindicais teve um rombo estimado até agora de 6,3 bilhões de reais, o caso dos empréstimos consignados é muito, mas é muito maior. Só em 2023, o valor mobilizado dos empréstimos consignados do INSS foi de 90 bilhões. Consegue imaginar isso? 90 bilhões de reais? Bora entender esse caso aqui. Ó. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, do TCU, mostrou que só em 2023 foram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, ou seja, sem qualquer solicitação por parte do beneficiário. Ou seja, pelo menos 35 mil aposentados e pensionistas que recebem seu dinheiro do INSS reclamaram que apareceram ali nos contra-cheques descontos de parcelas dos empréstimos consignados, só que eles nunca tinham solicitado esses empréstimos. Eles nunca pediram, eles nunca contrataram. É como você abrir o seu contra-cheque no final do mês para ver quanto que vai vir de salário e aí você descobrir ali um desconto de 100, 200, 400 reais do empréstimo que você simplesmente nunca fez. Que empréstimo que é esse? Quem recebeu esse dinheiro desse empréstimo? E para onde que está indo o desconto do contra-cheque? E foi justamente essa área, referente aos empréstimos consignados, que está agora debaixo de suspeita e investigação. E ela movimentou 90 bilhões de reais só em 2023. Você consegue imaginar quanto foi em 2024? E agora, em 2025, a gente já está quase na metade do ano, no mês de maio. Se você está tão abismado e inconformado com esse absurdo desse escândalo de corrupção do governo Lula quanto eu, então senta o dedo aí no like com força, porque isso aqui precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. A gente tem que transformar nossa indignação em ação para que as coisas mudem. Porque no que depender de Lula, nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque depois o ministro da Previdência, do PDT, pedir demissão na sexta-feira, final do expediente, o secretário executivo, que é o número 2 da pasta, que também é do PDT, braço direito de Lupe, foi ele que foi indicado por Lupe para ser o novo ministro. Ou seja, Lula mudou tudo para tudo continuar como tá. Era o braço direito do Lupe. Se o Lupe fez alguma coisa, o cara tava junto. Se o esquema era político-partidário, que a gente não sabe ainda, mas se era, como era no Mensalão, como era na Lava Jato, no Petrolão, ficou tudo em casa, porque continuou com o cara do PDT. Gente, agora olha como que esse esquema é sofisticado. Ele devia ter acabado quando o INSS inseriu a biometria para a liberação dos valores dos empréstimos. Mas nem com isso o esquema cessou. Olha só o que aconteceu com uma aposentada específica, a Maria da Glória, que é moradora de Porto Alegre. Ela recebe há mais de 10 anos pensão pela morte do marido.
nesse exato momento, ela tem 4 empréstimos consignados ativos e que não foram solicitados, além de outros 41 que ela já conseguiu encerrar. Eu vou repetir, ela tem 4 consignados ativos que ela não pediu, estão ali comendo, devorando o benefício dela mês a mês, sendo que ela já encerrou 41 que ela também não pediu. Me diz se isso é ou não um absurdo completo. Apenas 3 empréstimos consignados que foram feitos efetivamente com a autorização dela. Todos os outros foram feitos sem autorização. O prejuízo só nesse caso da Maria da Glória é estimado em R$160 mil ao longo desses últimos 10 anos. Se a gente multiplicar esse valor, esse prejuízo pelo número de reclamações, 35 mil reclamações, só isso dá 5,6 bilhões de reais, fora todo o universo de gente que nem reclamou, que não viu, que não prestou atenção. Quem é que está fazendo isso? Quem está por trás desse esquema? O que está acontecendo no INSS, gente? O governo Lula precisa urgentemente se explicar para o Brasil. Mas sabe o que disse o novo presidente do INSS? Disse que o governo, ou seja, eu, você, pagadores de impostos, pode ter que carregar com parte do ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas do esquema de fraudes. Mas aí eu digo com certeza, podemos não, nós vamos pagar essa conta, como a gente sempre fez desde que o Brasil é Brasil, e não só com uma parte, mas com toda a conta, porque o que for bloqueado dos criminosos só vai entrar para os cofres públicos se entrar daqui a uns 30 anos. E digo, se entrar, porque a imensa maioria dos casos contra colorinhos brancos são anulados ou prescrevem. Lembre que o caso Collor demorou 10 anos entre denúncia e julgamento. 10 anos numa instância, tem 4 instâncias para julgar esse povo do INSS, 30, 40 anos. Prescreve, acaba, vai pelo ralo. E mais, com essa nova fraude agora dos consignados, a gente vai pagar também essa nova conta aí que envolve cifras que só em um ano são da ordem de 90 bilhões e que nós já sabemos que é bem maior, a gente só não sabe quanto ainda. Deus ajude o povo brasileiro e que o povo brasileiro se ajude também. Se ajudem. Veja, o brasileiro ele paga seguro de carro porque ele tem medo do ladrão do carro. Ele paga seguro de casa porque ele tem medo do ladrão de casa. Tem gente pagando até seguro de celular porque tem medo de ladrão de celular. Mas aí no dia da eleição vai e elege um ladrão. Aí não dá. O povo tem que se ajudar. Se você concorda, deixe o seu like para que ninguém vote em ladrão na eleição de 2026. O Deltan é um político, né? Não é nenhuma novidade. O Deltan teve o cargo dele cassado. Ele é um opositor do sistema, assim como eu, não tenho problema nenhum em falar que também sou, mesmo sendo jornalista, externo à minha opinião, cansei de patifaria do sistema, quero uma transição e quero uma alternância de poder. Mas o doutor Douglas não tem nada a ver com isso. Fala pra gente, doutor, quem são as principais vítimas desses golpes de empréstimos consignados aí no benefício previdenciário? Se ficar alguma dúvida, eu explico para vocês. Estão chegando agora. Pode chegar que a gente está ao vivo, não é um horário habitual, mas façam como o Lutero Martins aí, ó. O Banco Facta faz empréstimo sem minha autorização. Boa. Vem comentando. Explica para a gente, doutor. Bom, de início, os comentários são muito importantes para a gente conhecer a quantidade de instituições financeiras que lesam o aposentado. Não é o Banco X, o Banco Y, é o Banco Z, o Banco W. Eu não vou citar nomes aqui porque temos que ter responsabilidade jurídica. Bom, mas a principal vítima é o aposentado, que tem o seu nome inserido nesse rol de vítimas, porque ele simplesmente, do nada, ele percebe que o seu benefício está sendo lapidado. Um mês ele recebe um valor, no outro ele percebe o quê? Já recebe bem menos. E ele toma aquele susto. Toma um susto do quê? Poxa, eu recebi um valor, era para ter aumentado a minha aposentadoria, não diminuído. E temos que considerar que são pessoas que dependem muito da aposentadoria. Não trabalharam a vida toda, contribuíram, suaram, muitas vezes sangue para poder, a certa idade, poder usufruir de um descanso. E alguns, inclusive, trabalham após a aposentadoria, tendo em vista que esse valor que recebe é baixo. É o aposentado. O aposentado, eu milito há mais de 10 anos e eu acompanho o sofrimento de muitos aposentados que têm sua parca aposentadoria reduzida. É complicado. Por isso que eles são tidos como vulneráveis. São pessoas que não têm mais a mesma energia que a gente para voltar para o mercado, para se reerguer. A pessoa está ali, male colocando comida na geladeira e vai lá, o INSS autoriza um desconto em folha indevido, vai um oportunista, porque é muito bom deixar claro, né, doutor? Não é o banco. Tem muita gente que fala assim, o banco X me fraudou.
fraudou você através de um correspondente bancário credenciado, que foi o caso da nossa primeira ação com êxito. Não foi o banco que foi lá, ô seu fulano, tem um empréstimo aqui. Foi um correspondente que usou a bandeira bancária e fez lá um empréstimo para o seu... Dá o nome aqui de alguém que está aqui no meu chat, aqui, ó, o seu Lutero Martins. Aí ele fez uma vez o empréstimo, porque ele quis. Só que o correspondente ficou com os documentos dele. Sim. Aí ele falou, poxa, o seu Lutero tem margem ainda. Putz, vou mandar um empréstimo aqui para ele. Aí, se ele agiu de boa fé, o dinheiro entrou na conta do seu Lutero. Certo? Se eu falar bobagem aqui, me corrige, Douglas. Correto. Entrou na conta, mas o seu Lutero não queria. Aí o seu Lutero, ao invés de devolver o dinheiro, acabou usando o dinheiro. O seu Lutero, mesmo assim, tem direito em relação a essa situação? Ou a partir do momento que ele usa o valor, ele é conivente com a situação? O uso do dinheiro não afasta o direito do aposentado de pleitear. Inclusive, existem decisões em que os juízes eles autorizam o abatimento desse valor que ele utilizou na indenização futura, na ação processual. Inclusive, nós temos que nos atentar a isso. Aparecer um dinheiro na sua conta, procure rastrear de onde vem. De preferência, não utilize. Essa é a premissa. Mas utilizou, não se preocupe. Seu direito não está excluído, encerrado. Você tem direito a exercê-lo. Até mesmo porque, em que pese serem juros mais baixos, ao final da monta, muitas vezes é o dobro do que o aposentado pagou daquilo que foi depositado em conta. Uhum. Olha o caso do seu Lutero aqui, ó. Nem é o que eu estou falando. Porque no caso dele, a fraude foi maior ainda, doutor. Não caiu na conta. Não caiu na conta. É roubo, né? Tá lá sendo descontado, lá hoje as 96 parcelas, antigamente era 72, 84, tá lá descontando do benefício dele lá R$100 por mês, de um empréstimo aí de 10 mil, sabe-se lá quanto? Ele nem consumiu. É como se você estivesse pagando a conta de um restaurante que você nem comeu a comida. Exatamente, entendeu? não usufruiu. Não usufruiu. Então, só para ficar claro esse ponto aqui, aproveitando aqui o nosso roteiro dessa live, que a gente fez um roteiro, a gente tá ficando chique demais, tá ficando metido demais. Quem que são os principais autores das fraudes? São bancos ou são correspondentes? Você já resolveu muito bem, são os correspondentes. A maioria dos casos que eu atuo são os correspondentes. Como já disse, nesse longo tempo que eu estou aí litigando, estou militando nessa área, a maior parte. Eu posso dizer que cada vez mais os golpes estão sofisticados. No início nós atuávamos contra aqueles empréstimos que eram feitos por parentes, sem anuência do aposentado. Depois começaram a aparecer muitos empréstimos referentes aqui, assinaturas falsificadas. Hoje, com os meios telemáticos, aplicativos, o meio ficou muito sofisticado de fraude. Então, essas empresas autorizadas, uma vez que elas detêm o documento de identidade, muitas vezes do aposentado, um comprovante de endereço, elas utilizam de má fé, né, como você disse, essa margem, e depositam o dinheiro sem autorização, sem as anuências, sem a solicitação do aposentado em conta. Olha aí, R$88 de desconto do seu Lutero. Essa não está no nosso roteiro, a gente vai chegar nas outras, mas fala só para o pessoal que está aqui acordar no chat. Qual foi o maior valor de indenização que o doutor pegou nesses casos de fraude? O que era o contrato? Era um contrato de 10? Conseguiu pegar tanto? Porque eles gostam de ter essa ideia de mensuração do que a gente está falando. Porque o aposentado, ele não gosta muito de brigar na justiça, né? Mas tem casos que não dá para deixar quieto. E aí a pessoa hoje está passando por uma dificuldade de bobeira. E aí quando a gente mensura, fala, olha, você teve uma fraude que nem Lutero, 88 por mês, né? Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 88 por mês, se for no coeficiente atual, libera 88. Você deve ter um contrato de R$3.500. No caso do Lutero, um contrato de R$3.500 fraudado, o que dá para pedir? É em dobro? É vezes 10? Como que funciona, doutor? Explica isso. Bom. E qual foi o maior, né? Que era a pergunta original. Qual foi o maior caso que você viu assim e falou, esse aqui
acabou ficando rico com a fraude. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, que é a norma que rege esse tipo de relação, ele diz que os descontos ilegais, indevidos, não contratados pelo aposentado, devem ser devolvidos em dobro. Dobro. Vamos supor que o aposentado ele pagou R$3.000, indevidamente, sem muitas vezes conhecer. Na sentença, o juiz determina que, no caso, seja devolvido em dobro. E na mesma ação é feito pedido também de danos morais. Via de regra, os danos morais, a jurisprudência hoje está pacificada numa média de R$10.000, R$8.000 por danos morais. O caso mais relevante que eu considero foi um caso que o aposentado, nós brigamos, ele era descontado dele aproximadamente, no total, R$24.000. No total. Foi determinado pelo juízo que recebesse em dobro. Ótimo. Em dobro. Aproximadamente R$50.000. Com as correções devidas, correções de pelo menos um ano, já sobe um pouco mais que isso. Mas a condenação em R$8.000 a título de danos morais. Excelente. Então tá aí, ó. Se você teve um contrato de 10, a chance de pegar 20, tá? Se você teve aí o contrato de 3,5, 7.000, né? E a gente não vai cobrar absolutamente nada para você dar entrada no seu processo, tá? Já antecipei a pauta aqui para você ficar tranquilo, que o nosso interesse não é vir aqui sapatear em cima da desgraça alheia. A gente está aqui captando você para uma zona segura de atendimento, né? Porque agora vai aparecer, doutor, agora vai aparecer o WhatsApp lá, ó, olha o seu dinheiro sendo devolvido, clique aqui, você vai ver. Vai começar. INSS devolveu o seu dinheiro, clique aqui. Aí a pessoa já foi roubada, cai num golpe. Ah, não, para liberar o seu dinheiro eu preciso de R$100. O senhor manda R$100 que eu libero, some os R$100. Pix caiu, a foto sumiu. É desse jeito. Então se preparem e não dê bola para quem te liga do nada. Quem te liga do nada comprou dados da DataPrev, tá? Dados vazados da DataPrev. Essas pessoas já chegam roubando em você. Então você tem uma rota segura aqui no canal. Desde quando eu criei o canal, foi para isso. Porque eu achava um absurdo para fomentar os meus negócios, ter que comprar uma mala direta para ligar para um cliente que não sabe nem quem sou eu. Falei, não, se for para ficar assim, nesse ramo de consignado, que foi assim que a gente entrou nisso, eu não quero. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho com honestidade, eu atendo o cliente que eu conheço. E a única forma de eu reverter esse jogo foi criando uma autoridade aqui no YouTube, né, tendo o reconhecimento de vocês, fazendo um trabalho formiguinha. Lá atrás o canal não nasceu com 100.000 inscritos. O canal começou com nada, eu falava para as paredes aqui. É um trabalho muito árduo. Eu cansei de sair do estúdio, o pessoal olhava para minha cara e falou, legal, você ficou 1 hora lá dentro. Quantas pessoas você atendeu? Que a gente está se ferrando aqui para atender 4, 5 clientes. Mas um dia a gente vira esse jogo. E hoje, graças a Deus, a gente virou. E eu não preciso roubar dados de ninguém para chegar até você. É você que me chama aqui. Uma rota muito mais segura. Num WhatsApp que não tem 9 na frente. Porque é um WhatsApp meu há 20 anos, está no meu CNPJ. Tá? Então é um WhatsApp seguro sim. Você chama, a gente faz o seu atendimento, né? Já vou mandar diretamente para o Douglas, ele vai entrar em contato com você, vai entender o seu caso, vai pedir os documentos, daqui a pouco ele já vai falar quais são, super simples, tá? Não é nada fora do seu tempo, nada que vai fazer você bater a cabeça. É o CPF, a senha do Douglas, vai ficar tudo isso, tá? O extrato bancário que você já está acostumado a fazer, você não vai pagar nada para dar entrada no seu. Tá? Ao final da ação, você vai conseguir as indenizações, tudo que for direito. Quanto mais ele conseguir, melhor para todo mundo, porque o que ele recebe é 30%. É tabela da OAB. Isso a gente fala na lata aqui, doutor, porque tem advogado aí no YouTube que cobra 60%, 70%, divide com o canal. Aqui no caso, o Douglas não está me pagando nada, eu não estou pagando nada para o Douglas, a gente está fazendo uma parceria, colocando vocês na rota certa do atendimento, todo mundo ganha. Tá? Todo mundo fica satisfeito e eu estou colocando ele aqui porque eu coloco a minha mão no fogo pela responsabilidade da indicação ao Douglas. Tenho certeza do trabalho dele porque já testei. Está testado e aprovado e não é qualquer um que chega aqui não. Eu dei uma lapidada, dei uma pincelada, mas como que acontecem normalmente as fraudes, né, doutor? Eu falei de algumas aqui, de algumas formas, mas às vezes você tem uma visão diferente dessa situação. Ao seu ver, como que acontece? É essa forma mesmo? A pessoa fez um empréstimo, o cara vai lá e frauda, ou é roubo de documento? Explica direitinho qual que é a sua visão. A minha visão é da seguinte forma. É um método sofisticado atualmente.
através da internet. Eu vejo o quê? Como eu disse, forma de falsificação de fotografias, também de assinaturas. Hoje, com a tecnologia, é possível copiar e colar uma assinatura num documento. É possível utilizar uma fotografia para colocar num documento, inclusive para fazer as autentificações bancárias. O pessoal faz selfie com manequim. Exatamente. Com uma foto da pessoa grande aqui. Teve um caso notório que eu peguei que falsificaram a fotografia naquela autenticação por reconhecimento facial. Eu pedi uma perícia, foi constatado que a fotografia era falsificada. Tivemos êxito na ação, inclusive informação muito boa, que gerou paradigmas para outras ações. Em razão dessa descoberta. Eu não conhecia esse método à época de falsificação. Nós vamos aprendendo com o tempo. Todo dia nós encaramos uma forma diferente. Mas essa dos prepostos, nós chamamos os prepostos, né? Os autorizados pelas instituições financeiras que agem de má fé, com a documentação, como você destacou anteriormente. O aposentado, por necessidade, uma coisa, nós não podemos demonizar o empréstimo consignado. Não é verdade, Thiago? Algumas vezes o aposentado ele precisa daquele dinheiro além e que as parcelas se encaixarão na aposentadoria dele. Isso é natural. Nós não podemos demonizar, né? Vamos falar assim. Uma necessidade ele pode retirar, inclusive para satisfazer um desejo de adquirir um bem, não é verdade? Então ele procura essas autorizadas, ele fornece o documento de identidade, que é escaneado, um comprovante de endereço, e através dessas peças, desses documentos que são feitas as fraudes. E como que o aposentado... não terminou? Não, terminei. E como que o aposentado detecta essa fraude aí? No primeiro momento é um susto. Ele vê que a aposentadoria dele está reduzindo drasticamente. A segunda forma é conhecido de ir ao posto do INSS, porque hoje os serviços do posto do INSS são limitados, então lá ele não alcança o desejado, que é descobrir de onde está vindo esse desconto. Então ele se assessora por meio de um parente que tem um pouco mais de intimidade com a internet para acessar o meu INSS. Então ele vai lá e descobre qual é a instituição financeira que está comendo mensalmente ali um pouco do seu benefício. No primeiro momento é um susto, porque ele nunca contratou, como é que nunca fez o empréstimo, não caiu um dinheiro na conta corrente, isso naturalmente é o que eu mais enfrento. Na hora que vê que diminui o salário, né? É o que ele falou, você vê pelo extrato ali, diminuiu, apareceu um empréstimo, mas não peguei nenhum dinheiro. Hoje mesmo eu já mandei uma cliente pro Douglas, que falou, Thiago, eu não estou conseguindo cortar o meu RMC. Mas eu nunca fiz o meu RMC, simplesmente chegou um cartão na minha casa. Eu nunca assinei nada, nunca autorizei nada. Esses casos também é a mesma coisa que a gente está falando aqui, né, doutor? É fraude do mesmo jeito. É a mesma coisa. Inclusive, para piorar, esses RMC, RCC, ele tem início de desconto. Se vocês repararem, não tem fim. Só não tem fim. Só não tem fim. Ele é sem data fim. Ele não acaba nunca. Não acaba nunca. Agora eles estão bonzinhos. Agora eles estão colocando data fim. Tem gente que, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia, se você fizer um RMC, até inclusive com a gente aqui, a gente digita esse contrato e coloca a data fim nele. Mas eles colocaram, por exemplo, tinha gente que pagava desde 2010. Aí chegou em 2018... eles refinanciaram automaticamente, voltou tudo para o começo, perdeu tudo. Aí agora, em 2022 ou 2023, aconteceu um novo refinanciamento. Quando surgiu o cartão benefício, que eles começaram a tomar pau, aí eles foram e fizeram um novo refinanciamento e agora sim aparece a data fim. Ou seja, a pessoa financiou 3 vezes um RMC para poder ver quando ele vai acabar agora. E aí acaba agora, depois de 96 parcelas. Então isso está completamente equivocado, tá? E se foi fraudado, você não vai nem pedir o corte do RMC por questão de prazo, nada disso. Você vai pedir o corte do RMC por fraude. Fraudaram, não pedir isso, tá? Se for verdade também, né? Não vai inventar que foi se você contratou
que aí a cara minha e do advogado doutor aqui cai, né, diante do tribunal. Mas então, basicamente, é isso daí. Valor cobrado para abrir o processo? Nada, né, doutor? Nada. Considerando a condição já de desconto na aposentadoria dos aposentados e pensionistas, nós não podemos fazer como os fraudadores, desfocar ainda mais o aposentado. Então, não pedimos nenhum valor para entrar, somente no isso. Constatou o desconto, qual que é a providência? Vai chamar a gente no WhatsApp, vai preparar qual documentação? É complicado? O que o doutor consegue puxar de documentação se a pessoa já passar o GOV, ou prefere que eles mandem o documento? Coloca como que vai ser o nosso modus operandi dessa captação aqui para a gente. Bom, constatou o desconto na aposentadoria, no benefício, pode entrar em contato conosco. Se a pessoa não se sentir confortável no primeiro momento de passar a senha do GOV, natural, nós compreendemos. No entanto, nós precisamos de uns documentos básicos, iniciais, para fazer a análise. Quais são eles? Extrato de pagamento do benefício, e também aquele extrato de empréstimo consignado. Esses são os documentos iniciais. Super Esse simples. É o primeiro passo, super simples. E se a pessoa o aposentado tiver uma certa dificuldade e sentir que pode passar para a gente gov.br, nós baixamos esses documentos, analisamos e retornamos o mais breve possível. Bom, então é isso. Atendimento nível nacional? Sim, nível nacional. O cliente que dá entrada, isso é uma pergunta que é muito importante, tá? Às vezes o idoso ele desiste, que ele fala, não, eu não vou entrar em tribunal, sobe minha pressão, acelera meu batimento. Vai ter que ir em tribunal, doutor? Não. Tudo virtual. Essa é tudo virtual. Hoje não há nada, nem de papel mais no tribunal. Hoje é tudo virtual. Entendeu? Então não há pretexto, não postergue, não tolere essas fraudes no seu benefício. Demorou muito para eu ter um parceiro para cuidar só disso, né? Chegou um ponto, doutor, vou ser bem franco aqui, que eu desisti. Chegou um ponto que eu desisti de correr, porque eu vou atrás de alguns parceiros pontuais e Sim. de outros casos eu procuro não ir atrás, eu deixo acontecer. E foi o que aconteceu com o Douglas, né? Ele me procurou, a gente fez alguns contatos por outra situação, e ele deu uma olhada lá no meu canal. Eu nem falei nada do meu canal para ele, né? Acho que em momento algum, acho que ele me deu uma stalkeada aí no Google, e ele achou o canal, e aí ele falou, opa, acho que eu posso oferecer alguma coisa aqui, né, pro Thiago. Porque o que acontece, doutor? Quando a gente vem pedir para algum advogado dar uma assessoria, esse advogado ele vem querendo cobrar para dar entrada. E a própria OAB, e isso é importante falar para eles, ela fala para cobrar, né? Tem a entrada de causa na tabela da OAB está em quanto hoje o valor? Depende do valor, depende da causa. Da causa, né? Mas não vou me comprometer a falar exatamente do que se trata, do valor que é cobrado hoje, e cada estado também tem um valor. Varia. Mas eu vou falar, tipo como eu sou jornalista, eu posso falar a bobagem que eu quiser aqui. O doutor ele é da OAB, então o doutor Rogério uma vez trouxe que tem casos que se cobra até R$8 mil para dar entrada numa causa. É verdade. Depende do valor, né? No caso aqui, tinha tudo para a gente cobrar também, porque a gente vai fazer um trabalho de triagem, né? Não é fácil controlar uma planilha de atendimento, a gente sabe que o aposentado cobra agilidade, né? Eles são ansiosos, e isso tudo gera um desgaste interno. Eu mesmo tenho funcionários que cuidam deles aqui, por isso que eu peço membro, quando eu peço o Pix do canal, é para custear esse tipo de situação, né? Mas a gente não cobra nada pelo atendimento, e não vamos cobrar também para o atendimento do Douglas. Então, se você teve fraude, é o que ele falou. Não adianta a gente estar pegando uma ovelha ferida e a gente vai lá e faz mais 2 machucados na perna dela para poder começar a curar. Não. A gente vai começar a curar as feridas, tá, do seu benefício sem cobrar nada. E lá no final, quando você vê o dinheiro, aí sim o doutor vai ter a remuneração dele ali. Então, se o trabalho do Douglas não fosse bom, se o trabalho dele não fosse garantido de que desse certo, óbvio que não dá para garantir que vai dar certo, porque tem causa que ganha e que perde. Mas se você perder, você não vai gastar nada. Você não perde nada. Quem perde é a gente. A gente perdeu tempo, desgaste, diligência, foi levar documento para lá e para cá. Nós perdemos. Mas quando você ganhar, meu amigo, se você ganhar, o que ganha, por exemplo,
Cada 10 ações, doutor, que entra nesse tipo de situação, quando comprova a fraude, é garantido, né? Mas normalmente, cada 10 que entra sem ter certeza, ganha o quê? 50%? 60%? Qual que é a média? 60%, 70%. Então, a cada 10 processos, 6 ou 7 está ganho. Né? Então, é um montante muito considerável. Né? No caso do RMC lá com o Denis, que vocês sabem que é nosso parceiro, é a cada 10, 8. Então, né, não dá para garantir, mas ó, a porcentagem é grande. O que dá para garantir é, se você não correr atrás, você não vai ter nada. Se você não correr atrás do corte da RMC, você vai ter RMC o resto da vida aí te descontando. Né? Se você não correr atrás da fraude, você já perdeu. Você não vai recuperar nunca. Então, a gente está aqui para isso, para fazer esse trabalho, que não é prazeroso, assim, é prazeroso quando a gente vê o brilho no olho do cliente, que é o que traz o vídeo aqui no canal. Aliás, eles viraram tudo geradores de conteúdo aqui comigo, né? Então, a gente dá entrada na causa, quando dá certo, eles mandam o vídeo, e aí a gente coloca, e aí eu vejo, hoje eu vi a cara do Vando. O Vando era um inscrito que ele chegou aqui no meu canal. Primeiro dia que ele chegou, a gente estava no momento zoeira da parte da manhã que eu li, e aí eu brinco com o nome deles, e ele falou, eu sou o Vando. Eu falei, então ninguém ataca a calcinha no Vando, porque tem o cantor Vando, que jogavam calcinha para ele. Aí o Vando já caiu na brincadeira, começou a dar risada, ele me chamou no WhatsApp. No mesmo dia a gente deu entrada no corte de prestamista dele. Em 15 dias, para não falar bobagem, mas o Vando pegou acho que R$ 1.500 em 15 dias. Aí eu falo, qual canal que você assiste uma live e em 15 dias você ganhou R$ 1.500 com aquela informação? Eu desafio o canal aqui no YouTube que está fazendo um trabalho tão limpo, rápido, tá, e assertivo como o que a gente está fazendo aqui. Não é me gabar, não. Demorou para a gente entrar nessa rota. Eu sei que é difícil, porque é o que eu estou falando. Baixar advogado disponível a bancar, a comprar a briga comigo, não é fácil. O advogado ele chega aqui e fala, não, eu quero R$ 1.000 para dar entrada nisso. Não, mas não tem, é aposentado, é vulnerável. Então o Douglas está aqui completamente empático com a causa, tá? Então valorizem, porque isso é difícil, tá? Valorizem o doutor, valorize o tempo e a atenção que ele deu aqui pra gente e chamem nesse WhatsApp. A partir de agora essa live vai virar corte para a gente poder fazer esse atendimento de todo mundo que foi fraudado. Doutor, queria te agradecer a presença, deixar você à vontade para os seus destaques finais. E com certeza é a primeira de muitas e a gente vai se falar bastante aqui no canal Thiago Parigiani. Maravilha. Eu quero agradecer a oportunidade, novamente, de integrar a equipe e dizer que sem empatia você não milita na área previdenciária. Porque é o povo que é o mais sofrido no Brasil, que é o mais explorado, que é o mais alvo de fraude. E também vale destacar, meu cara, que não se sintam culpados de serem fraudados. Muita gente diz, poxa, mas você não teve cuidado com seus documentos. Você recebeu um link no WhatsApp e já foi clicando. Não se sinta culpado. Por quê? O fraudador, o criminoso, ele está preparado, ele está sempre na ofensiva. E estamos à disposição. Esse é o país que quer sempre inocentar o bandido, né? Sempre o bandido é a vítima, coitado. Então você ficou andando com seu celular na rua, por isso que te roubaram. Você tinha que pôr dentro do bolso. Pô, se não tem a vítima nunca é culpada. Né? Se não tem o bandido, se tem uma polícia decente, eu não preciso esconder meu celular. Agora a gente anda com o vidro fechado até no verão. Com ar-condicionado até no verão. É o que o Deltan falou ali. Né? Paga seguro de casa porque tem medo da casa, o cara compra o carro, paga IPVA, paga seguro do carro e paga estacionamento, porque tem medo de deixar na rua. Então chegou num nível que não dá para tolerar mais. Né? Então chega de tomar pancada. O bom de ter tomado tanta pancada, né, doutor, é que agora chegou a hora da desforra. Então, é o contra-ataque. Hã? É o contra-ataque agora. Agora é o contra-ataque. Você estava quietinho aí na sua casa, aconteceu um monte de coisa errada no seu benefício, ó a Previdência te roubando, olha agora aí os descontos indevidos, olha aí o contrato mal feito, fraudulento, e a gente vai reagir a esse ataque. Então é o dinheiro bom de pegar. É o dinheiro melhor que tem, melhor que empréstimo. Ah, você pega empréstimo, o dinheiro não é seu. Você está pegando e vai ficar pagando. Está feliz hoje, triste 96 meses. Então esse é um dinheiro que você vai recuperar de fato. Gente, agradecer ao Douglas pela disponibilidade. Né? Ele é um cara sério. Né? Vocês estão vendo que é um advogado sério.
Ele me chama de meu caro. Eu falei, pode parar de chamar de meu caro. Eu sou mais novo que você. E eu não tô nem tão caro assim. Eu tô meio baratinho ultimamente. Então pode me chamar de Thiago, tá tudo certo, tá tudo em casa. E sempre que o Douglas vier aqui, a porta vai estar aberta para ele estar aí, mais à vontade do que nunca, sempre trazendo essas informações. E o que vai ser mais legal, Douglas, a gente vai começar a trazer os resultados. Pode demorar um pouquinho. Qual foi a ação mais rápida que você teve em relação a isso? Só para a gente finalizar. Em 6 meses. Eu tenho 6 meses. Então, tá, a gente está começando antes do fim do ano, vai dar para mostrar alguma coisa já, tá? E essa vai ser a parte gostosa, vai ser o golaço, né? E são ações grandes, são causas grandes que realmente mudam a vida do aposentado. Agradecer ao chat aqui, o pessoal que está todo mundo comigo nessa live de surpresa, né? O Lutero Martins, a Esmone, a Carlos França, que está aqui, a Celi Macedo, o Emanuel Abreu, também a Luizete Jesus, o nosso membro que ficou aqui, o Júnior, a Sônia Aparecida também está aqui com a gente, Cleidiane Gaspar, ela quer a margem, a Sandra Maria Santos de Oliveira, e agradecer a todos que eu não consegui ler aqui também, porque o chat deu uma bugadinha. Mas estejam sempre conosco, tá, pessoal? A gente está na luta por vocês. O meu último integrante aqui da assessoria jurídica chegou aos 45, eu queria fechar antes do meu aniversário, dia 9 de junho, e eu fechei o time. Então temos a Tamara por prestamista, o Denis para o corte do RMC e RCC, tá? A Sheila para sindicato e associação, o Alisson, que está fazendo lá das tripas coração para portabilidade e crédito pessoal, e agora o Dr. Douglas, e não posso esquecer do Dr. Leandro, que é o nosso revisor previdenciário para benefícios que têm menos de 10 anos, né? O pessoal que tem insalubridade, essas outras coisas aí. Então é um timaço, eu estou com um timaço aqui, estou muito feliz com todos vocês, e seja muito bem-vindo, tá, Douglas? A gente vai se encontrar muitas vezes aqui no canal. Com certeza. Obrigado. Gente, obrigado. A gente fica por aqui. Até a próxima, você sabe, né? Taca o dedo nesse joião, compartilha se você teve empréstimo fraudado, se inscreva no canal e, se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Valeu, até a próxima. Tchau.